A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem fala é o pastor João Evangelista Júnior e hoje estaremos vendo um novo estudo da nossa série A Declaração de Fé Explicada. Esta série trata justamente do estudo da nossa declaração de fé e do nosso credo das Assembleias de Deus. Portanto, peço a sua atenção para que possamos ver detalhes do que nós cremos e professamos. Bem, hoje estaremos vendo o capítulo 2 da nossa declaração de fé, que trata do assunto sobre Deus. Mas antes de vermos o que a nossa declaração de fé expõe, quero chamá-los a ver o nosso credo, que é o segundo ponto do nosso credo, que trata sobre a pessoa de Deus. E diz o seguinte: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Bem, na nossa declaração de fé, nós temos o seguinte, é apresentado da seguinte forma, expondo detalhadamente, como já disse, que é no nosso capítulo 2 da nossa declaração de fé. Cremos e professamos e ensinamos que Deus é o ser criador do céu e da terra, que Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida, que Ele é o único Deus verdadeiro e não há outro além dele. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. É até interessante na nossa declaração que à medida que nós vamos vendo cada um desses pontos, cada uma dessas proposições sobre Deus, é apresentado também um texto bíblico para estar ratificando o que as proposições elas expõem. Quando falamos de Deus, sempre é um assunto profundo, porque afinal de contas, nós não podemos medir, pesar ou colocar Deus em um tubo de ensaio. Nós não podemos, de maneira nenhuma, destrinchar Deus nos modelos científicos, porque Deus transcende toda a nossa realidade. Então, como dizia Lutero, Deus continua abscônditus, ou seja, oculto, mesmo que ele esteja revelado, mesmo que ele já tenha se revelado para nós. Por isso, que nem na eternidade nós vamos compreender totalmente Deus, porque afinal de contas, ele é além de tudo que nós possamos imaginar, de toda a nossa capacidade de raciocínio. Afinal de contas, somos apenas criaturas de um Deus que é infinito. Então, quando falamos da pessoa de Deus, sempre entramos nestas questões. E é interessante que o que temos de informação de Deus não são as nossas capacidades que podem chegar até Ele, mas sim foi Ele que se revelou para nós. Por isso que o termo revelação é este mesmo, o sentido de tirar o véu. Foi Deus que veio até nós, foi Ele que se mostrou até nós, e o que sabemos sobre Deus foi o que Ele quis que nós soubéssemos. As Escrituras, quando elas falam de Deus, elas não estão tentando provar a existência de Deus. Mesmo porque Deus não pode ser, como eu já falei, provado pelos nossos métodos, sejam eles filosóficos, científicos, e nem é esse o objetivo das Escrituras. O que nós temos da percepção de Deus é intuitiva, é perceptível pela questão do que nós já vemos, da criação, da revelação geral. Nós temos uma noção da existência de Deus porque já
nascemos com essa certeza. Por isso, todo ser humano tem uma ideia, uma percepção de que existe um ser superior. Até o termo para o ser humano, antropos, significa isso, aquele que olha para cima, a ideia de que nós estamos, sim, sempre buscando conhecer Deus. E como dizia João Calvino, nós temos, sim, a ideia de uma semente da religião dentro dos nossos corações. Todos nós temos um senso religioso. Por isso que nós sabemos que existe um ser superior. E esse ser superior, nós, pela revelação especial que nos foi dada, nós sabemos que é a pessoa do nosso Deus Todo-Poderoso. Então esta é a certeza que nós temos. O princípio cristão sobre, portanto, Deus é monoteísta, diferente das diversas visões que existem. Por exemplo, existe as visões panteístas que tentam dizer que Deus é o universo ou tudo que existe. E nós temos também a visão que existe sobre Deus, que é o paneteísmo. O paneteísmo prega que Deus também é a criação, é a natureza. Mas eles pregam que existe, sim, uma questão de que Deus transcende a criação. Existe o pensamento deísta, que crê sim que Deus é totalmente transcendente e não tem ele esse contato direto com a criação. Deus criou tão perfeito o universo que ele, por estar tão transcendente, ele está longe de tudo, por isso que ele não intervém na criação. Então, interessante, enquanto o panteísmo e o paneteísmo, eles pregam uma imanência de Deus de forma exacerbada, nós vemos aqui o deísmo pregando uma transcendência de Deus exacerbada. Quando, na verdade, diferente do ateísmo que não crê em Deus, do politeísmo que crê em vários deuses, do animismo que dá espírito e até pessoalidade, até a forças da natureza, nós, na verdade, cremos num Deus, como já falei. Nós somos monoteístas. E o termo teísmo significa isso, em um Deus que ele é pessoal, que ele é imanente e que ele é transcendente. Imanente por quê? Porque ele interage com toda a sua criação. Deus está entre nós. Tudo o que acontece está debaixo do controle de Deus. Tudo o que acontece está sob o comando de Deus. Deus está agindo no meio da sua criação. E nós somos teístas que acreditamos também na transcendência de Deus. Ou seja, mesmo Deus interagindo com a criação, ele não é a criação. Pelo contrário, ele é o Criador. Ele transcende a tudo. Ele não necessita de nada que existe. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa da natureza, Deus não precisa de elemento nenhum do universo. Ele é além de tudo isso. Pelo contrário, ele é o preservador de todas as coisas. Então essa é a nossa ótica cristã. Então nós enxergamos Deus. E as Escrituras, como eu já falei, elas não estão preocupadas em tentar defender apologeticamente isso. O objetivo das Escrituras é expor aquilo que é já notório, que é claro, que é perceptível. Como Paulo diz, a criação, ela revela a pessoa de Deus. Deus é visivelmente, os seus atributos são notórios na sua criação. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 22, sendo exposto isso. Deus, ele está sendo manifestado em sua criação, como em nossas vidas. Nós temos a lei interior em nossos corações. Por isso, nós cremos nesse Deus pessoal, nesse Deus que ele é transcendente e ele é imanente. Ainda dentro da nossa declaração de fé, e que nós tanto defendemos essas características de Deus, na página 32 da sua declaração de fé, é falado sobre os atributos de Deus. O que é um atributo? Um grande problema que nós temos nos nossos estudos, às vezes que são apresentados nos púlpitos ou até nas escolas dominicais, é que quando se fala de atributos, muitos pensam que são espécies de dispositivos de Deus, como se Deus uma hora pudesse usá-los
e outra hora ele pudesse descartá-los. Outros ainda acham que são partes de Deus. Mas Deus não pode ser dividido. Deus não é como nós que somos compostos de elementos da natureza. Deus não pode ser decomposto, porque Deus não tem composição de elementos. Deus é uma substância única, singular, porque só Ele é Deus. É totalmente distinto de tudo que existe. Nós, seres humanos, podemos ser decompostos, porque somos formados, por exemplo, de hidrogênio, de nitrogênio, oxigênio, temos na nossa matéria o ferro, temos em nossa matéria proteínas e podemos sim sermos decompostos. Por isso que quando morremos entramos num estado de decomposição. Deus não é esse ser que é composto de elementos. Pelo contrário, Deus é totalmente singular. Então, entrando aqui sobre os atributos, atributos não são dispositivos, não são funções de Deus, não são propriedades de Deus. Funções você vai ver numa revelação melhor sobre as pessoas da Trindade, ou propriedades de Deus, ou atos de Deus, por exemplo. Atributos não são atos de Deus. O ato da criação, o ato da redenção, são atos de Deus, são atitudes, mas não atributos. E o que é realmente atributos? Entrando numa perspectiva ontológica, atributos são, na verdade, características da essência ou da substância de Deus. Ora, quando nós falamos de atributos, nós estamos falando de qualidades de Deus que elas são constantes, que elas não podem ser descartadas, que elas não podem ser uma hora usadas e outra hora não. Na verdade, essas são as características inseparáveis e indivisíveis de Deus. E sendo um pouco mais claro para você, atributos é a maneira que nós podemos enxergar a Deus, a essência de Deus, em determinadas condições ou aspectos. Por exemplo, quanto ao tempo, nós vemos a essência de Deus de forma atemporal, porque Deus não está preso ao tempo. Quanto, por exemplo, o seu caráter, a sua forma de relacionamento para conosco, nós vemos Deus como justo. Quanto ao espaço, por exemplo, nós vemos Deus como imenso ou onipresente. Então, isso é a distinção de atributos. É as perspectivas que nós temos sobre a natureza e a essência de Deus. Na declaração de fé nossa, por exemplo, é feita uma distinção, uma classificação em 3 formas dos atributos de Deus. É apresentado os atributos naturais, os atributos morais e os atributos de poder. Claro, nas teologias diversas sistemáticas que existem outras classificações. Por exemplo, a incognoscível, a cognoscível ou outras formas de se tentar compreender os atributos. Mas a classificação que é utilizada aqui em nossa declaração é a que eu já apresentei. Atributos naturais, morais e de poder. Na página 32, portanto, sobre os atributos morais de Deus, é apresentado os seguintes. Primeiro, Deus, ele é espírito. Ou seja, Deus não é formado de nada que é físico. Deus não tem nada que seja de matéria. Deus, na sua essência, ele é plenamente espírito. E diferente de todos os seres, só Deus é espírito absoluto. Nós, seres humanos, temos espírito, mas não somos apenas espírito. Os anjos, eles são espíritos ministradores, mas com um corpo espiritual. Eles têm um corpo espiritual limitado, seja por um tempo ou por um determinado tipo de espaço distinto, mas eles são limitados. Deus não. Deus é espírito absoluto. Só Ele é que é transcendente de tudo que é material, de tudo que é temporal, de tudo que é espacial. Por isso que é interessante sobre esse atributo de Deus nós enxergarmos a grandeza dele, porque essa é a singularidade de Deus. Os atributos naturais de Deus, só Ele. E, aliás, todos os demais atributos de Deus
Só Ele tem, tá certo? Só Ele tem de forma plena, somente Deus. E ainda interessante sobre espírito, quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus tem olho, que Deus tem pé, que Deus tem boca, não pense que Deus tem uma forma física como a nossa. Deus não tem essa forma física. Na verdade, a Bíblia está utilizando de antropomorfismos, ou seja, ela está pegando figuras de um ser humano para tentar explicar uma qualidade, uma característica de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus, ele tem mão, a mão de Deus, está querendo falar do seu poder, da sua força, da sua onipotência. Quando a Bíblia fala dos olhos de Deus, a Bíblia está querendo falar do conhecimento de Deus. Quando a Bíblia está querendo falar dos seus pés, ou que ele está sentado no trono, está falando da sua glória. Isso é o objetivo bíblico, é trazer uma analogia, uma figura, utilizando a figura humana para tentarmos explicar a grandeza de Deus. E claro, numa perspectiva ou profética ou poética, a Bíblia trabalha com essas linguagens para nós tentarmos compreender a pessoa de Deus. Na verdade, quando vamos falar de Deus, devemos muitas vezes entendermos que a Bíblia, na revelação, para que nós compreendamos Deus, Deus está trabalhando com, aliás, a revelação, a Bíblia trabalha com analogias, tá certo? Analogias para que nós possamos compreender a excelência de Deus. Ele também é chamado, no texto da declaração de fé, é dito que um outro atributo de Deus natural é a eternidade. Deus, ele é eterno. E como eu falei de que Deus é espírito absoluto, Deus também é eterno de forma absoluta. Ou seja, somente Deus é que não tem começo nem fim. Os anjos tiveram começo. Apesar deles terem o que é chamado por Tomás de Aquino de eviternidade. Mas eles tiveram começo, mesmo que não tenham mais fim. Nós, seres humanos aqui neste mundo, nós temos a morte. E com a ressurreição e a glorificação, teremos sim a vida eterna. Mas todos nós tivemos começo. Só Deus é plenamente eterno. Nunca teve começo e nem fim. E quando falamos de eternidade, falamos também de atemporaneidade. O que é isso? É que Deus não está no tempo, porque quem criou o tempo foi Deus. Houve um tempo que não existia tempo, mas em todos os momentos sempre Deus existiu. Isso é interessante. Para você entender melhor do que eu estou falando, Deus está agora criando o universo, Deus está agora conosco aqui e Deus já está agora com a igreja lá nos céus. É esse o significado de eternidade. Por isso que ele está de eternidade em eternidade. A declaração de fé também apresenta Deus como trino. Ou seja, Deus ele é subsistente ou existente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como nós falamos, é um atributo totalmente singular de Deus. Só Deus é trino. O ser humano pode ser até tríplice, mas somente Deus, ele é trino. O texto também da declaração de fé diz que Deus é invisível. Deus é totalmente invisível. Ele está além de tudo que pode ser uma imagem física, como nós já expusemos para vocês. Ele é imutável. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda na declaração de fé de vocês, é apresentado para vocês que ele é transcendente. Como nós já expusemos, ele é além de tudo que existe. Mesmo assim, ele é pessoal. Ele tem consciência, ele tem vontade, ele se relaciona conosco. Este é o nosso Deus, que está cada dia habitando em nossos corações, mesmo que ele seja maior do que tudo que existe. Quanto aos atributos morais, é apresentado que Deus é amor. Diferente de nós que só temos amor, a essência de Deus é amor. Isso é a distinção. Ele é incomparável em santidade. Só Deus é plenamente incomparável. Aqui não é apenas a gente trabalhando com superlativos para Deus. Nós estamos falando da própria essência.
Deus é santo. Deus é plenamente justo. Por quê? Porque ele é impossibilitado de pecar. Os anjos puderam pecar, tanto que Satanás é um anjo decaído. Nós, seres humanos, podemos até estar num estado de santidade, mas podemos cair, como aconteceu com Adão. Estava no estado de plena santidade, de perfeição, e caiu. Deus é que é plenamente santo. Ele é impossibilitado de deixar de ser santo. Tá certo? Ele é incomparável, ele é fiel, ele é justo, ele é bondoso, ele é benigno, ele é misericordioso e ele é gracioso. Quantos atributos de poder? Na declaração de fé nossa é apresentado 3 principais atributos de poder de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. A onipotência: Deus tem todo o poder e ele pode fazer todas as coisas segundo a sua natureza. Deus, tudo para ele é possível, porque Deus ele tem todo o poder. Ele pode criar, ele pode sustentar, ele pode agir, ele pode interagir. Não há nada que seja impossível para Deus segundo a sua natureza. Porém, há coisas que Deus não faz. Por exemplo, Deus não peca. Deus não mente. A Bíblia diz isso. Deus não mente. Deus não é um ser que pode criar outro igual a ele. Porque mesmo que muitos até gostam de dizer, porque Deus não é todo poderoso, porque ele não faz uma pedra que seja igual a ele. Porque se Deus fizesse uma pedra poderosa, jamais a pedra poderia ser igual a Deus. Por quê? Porque ela teria sido criada. Já não poderia ser igual a Deus. Não poderia ser comparada a Deus porque ela teve começo. Só Deus é que não tem começo nem fim. Por isso que Deus é singular nisso. Deus não peca porque pecado não é algo que seja positivo, mas negativo. Na verdade é fraqueza. Deus é poderoso, é todo poderoso. O seu todo o poder, na verdade, está além de toda e qualquer fraqueza. É nesse sentido. Por isso que esse tipo de coisa, que é uma degradação, não atinge a natureza de Deus. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o que você pensa. Deus sabe o que você vai fazer amanhã. Deus sabe das contingências, das possibilidades, como Deus sabe o que realmente vai acontecer no futuro, porque Ele está lá ao mesmo tempo. Deus, mais ainda, a forma de pensar de Deus não é como a nossa. Nós imaginamos Deus raciocinando como nós seres humanos, que captamos as informações com os nossos sentidos e com ela nós fazemos uma síntese, raciocinamos, para aí nós termos o pensamento. Deus não é dessa maneira. Deus ele não tem informação antecedente e posterior. Deus tem as informações todas ao mesmo tempo. Ele tem um conhecimento todo ao mesmo tempo. Por isso que Deus tem um conhecimento de forma totalmente diferente de tudo que existe. Só Ele é onisciente. E onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ainda, junto com a onipresença, há o atributo da imensidão. Ou seja, não é apenas Deus em todas as coisas, mas todas as coisas estão em Deus. Ora, o universo é finito. Por mais que o universo seja grande, o universo é finito. Deus não é grande, nem muito grande. Deus, ele é infinito. O universo é finito. O universo pode ser muito grande. Deus não tem tamanho. Por isso que Paulo diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, justamente isso, versos 23 a 25, que nele nós nos movemos, nele nós existimos. Deus, ele é além de tudo. Tudo que existe está em Deus e Deus está em tudo. É a ideia da onipresença. Na declaração de fé ainda, são apresentados os nomes de Deus. A Bíblia revela os principais nomes de Deus. No Antigo Testamento é apresentado Elohim, que está atrelado a um termo plural e singular ao mesmo tempo.
É interessante, até no princípio criou Deus os céus e a terra, o termo Elohim, que é plural, e o termo criar ali está no singular, mostrando para nós já a ideia da diversidade na unidade de Deus, ou seja, da triunidade. Nós vamos ver também outro termo que é utilizado, Adonai, que é traduzido como Senhor, falando do senhorio de Deus, mas um dos termos, um dos nomes de Deus mais importantes e ligados à aliança de Deus com o ser humano ali, com o povo de Israel, através de Moisés, é o termo Iavé, que nós não sabemos a pronúncia perfeita. Nas nossas Bíblias, por um termo híbrido que foi criado, é Jeová, mas nós não sabemos a pronúncia perfeita de Iavé, porque o povo hebreu, pelo zelo que eles tinham de não falar o nome de Deus em vão, a pronúncia perfeita de Iavé, do tetragrama, ela foi perdida. Nós não sabemos a perfeição da pronúncia. Se acha que a pronúncia mais próxima seja Iavé. E, portanto, esse nome significa aquele que é, ou eu sou, eu era e haverei de ser. É o termo de Deus, mostrando o seu poder, a sua grandiosidade, mas ao mesmo tempo o seu relacionamento conosco. É a grandeza do nosso Deus. E nós temos nomes compostos de Deus, por exemplo, Iavé Jiré, Iavé Rafá, Iavé Shalom, que estão ligados a momentos em que Deus agiu na humanidade. Por exemplo, Iavé Raá, o Senhor é o meu pastor. Nós utilizamos lá no Salmo 23, versículo 1, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. No Novo Testamento, aí é que nós vemos a aproximação da grandeza do plano de redenção de Deus. Porque no Antigo, nós temos um termo genérico, Elohim, que é traduzido como Deus. Adonai, Senhor. Iavé, que é esse eu sou, que é o Deus da nossa aliança. Mas no Novo Testamento, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus agora é chamado de Pai. E o termo é Abba, que não é apenas pai, nem papai, nem paizinho. Vai mais além disso tudo. É como um balbuciar de uma criança que está tentando pronunciar o nome Pai. Deus agora se revela para nós com este sentimento de familiaridade. Nós agora somos filhos de Deus, pela obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vemos tudo isso, nós vemos a perfeição da revelação de Deus. Agora, nós não chamamos Deus apenas como um Deus distante, mas nós chamamos Ele de Pai Nosso. Esse é o sentimento expresso pela revelação de Deus em Cristo Jesus para todos nós. E, por fim, as obras de Deus. Lá na página 35 da sua declaração, vai ser apresentado o tópico sobre as obras de Deus. Ora, Deus, Ele é o Criador. E mais ainda, a ideia de plano de Deus ou decreto de Deus. Tudo que existe, tudo que acontece, está dentro de um plano de Deus. Na perspectiva apresentada pela nossa declaração, a ênfase da permissão. Tudo que existe é permitido por Deus, mas está sob o controle de Deus. Mais ainda, a ideia da providência. Deus apenas não decretou o que iria acontecer, ou seja, o universo, a criação. Deus não apenas planejou tudo, mas Deus sustenta todas as coisas. E mais ainda do que sustenta, Ele governa todas as coisas. E mais ainda do que Ele governa, Ele está, dia após dia, se relacionando conosco. É a concorrência que existe nesta perspectiva apresentada da providência de Deus. Portanto, ao falarmos de Deus, nós vemos que Ele é muito grande. Quem somos nós diante da presença de Deus? Valorize Deus, esteja sempre aos pés do Senhor e, mais do que nunca, adore a Ele na glória que Ele tem. Por isso que os serafins não param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Bem, depois de encerrada essa rápida exposição sobre a pessoa de Deus, mas se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo a sua dúvida
que nós tentaremos responder em uma outra oportunidade. Nós estamos aqui para isso, para auxiliá-los. Um outro detalhe é que nós queremos deixar aqui para você, se você ficou desejoso de aprender mais sobre Deus, nós queremos deixar a indicação aqui de pelo menos uns 3 livros. O primeiro deles é a Teologia Sistemática na Perspectiva Pentecostal, que ela é editada por Stanley Orton. Eu indico para vocês, é um livro fabuloso que fala sobre a pessoa de Deus. Um outro livro é a Introdução à Teologia Sistemática, de Millard Erickson. Ele é numa linguagem bem fácil, é um livro não tão longo, é uma teologia sistemática, mas ele é curto e facilita para que você aprenda mais sobre a palavra de Deus. E por fim, eu indico o meu livro aqui sobre Deus e Cristo. Se você puder adquirir, ele é do nosso seminário de teologia, o CETADEM, e lá tem também essa exposição sobre a pessoa de Deus e de forma bem detalhada para você. Portanto, se inscreva no nosso canal, não perca os nossos próximos vídeos, compartilhe esse e mais ainda, ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos que estaremos fazendo da nossa série de estudos. E que Deus, em Cristo, te abençoe.